na casa do Senhor e aos nossos irmãos que nos acompanham através da rede social dessa transmissão. Queremos, nesse momento, começar a nossa escola bíblica dominical ou culto matutino, quando teremos, nesta oportunidade, a ministração da ceia do Senhor. E nós nos alegramos por estar na casa do Senhor, apesar do momento em que nós vivemos, esse momento de pandemia, esse momento de dificuldade, nós nos alegramos por estar na casa do Senhor. Claro, queria que estivéssemos em grupos maiores, queria que estivéssemos com uma igreja mais cheia, mas, queridos, agradeço a Deus, porque nós podemos estar aqui mesmo em grupo pequeno. Com tristeza, relato aos irmãos que colegas de ministério na cidade de São Paulo já fecharam a igreja até a virada do ano. Não tem culto de ações de graça na última semana de novembro, não tem celebração natalina, não tem culto de virada de ano. Será tudo transmitido online, será tudo através do computador. E nós podemos ainda dar um toquinho aqui, por enquanto. Não sei o que será com os hospitais lotados, não sei o que será com as cidades enchendo de casos, e isso não é uma questão da nossa cidade. Ontem mesmo, conversando com o reverendo Regino, Mantena também já está em estado amarelo. Deveria ser vermelho, mas como tem menos de 30 mil habitantes, fica em estado amarelo, protocolo amarelo. Então, nós vamos agradecer a Deus por esse momento e clamar ao Senhor que Ele, pela sua graça e a sua misericórdia, esteja conosco nesse momento. Oremos a Deus nesse momento. Pai querido, obrigado, Senhor, por encontrar aqui a Tua igreja reunida e representada. Alguns familiares que comumente viam com todos os seus membros da família, e hoje nós estamos em grupo reduzido. Há uma situação em que estamos vivendo em nossa cidade, em nossa igreja, desde março deste ano. Mas o Teu Espírito, Pai, ao nosso coração, nos convida à perseverança, nos convida à esperança. E nesta manhã, ó Pai, nós nos reunimos como igreja do Senhor para adorar o Senhor, para buscar na Tua palavra conhecimento, para buscar na Tua palavra, Senhor, alimento espiritual que há de nos sustentar. Ó Deus querido, receba o nosso culto, a nossa gratidão, receba a nossa adoração. Somos povo escolhido e alcançado pelo sangue de Cristo lá na cruz, e é através de Jesus que nós nos achegamos à Tua presença para Te cultuar, para Te adorar. Ó Deus, a cada coração aqui presente, ó Pai, traga, Senhor, um momento de paz, de esperança, de alegria, de amor, um momento, ó Pai, de comunhão contigo, e que a Tua presença, Pai, seja suficiente a cada um de nós. Nos abençoe como igreja do Senhor, como povo do Senhor, como rebanho do Teu pasto, ó Pai. Que a graça do Senhor, a presença do Senhor, seja suficiente a nós nessa manhã, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, nós vamos fazer uma leitura que também é uma leitura da nossa revista. Estamos hoje com revista nova. Aquele irmão que estiver sem revista aí, levanta a mão, nós vamos pedir alguém para entregar. Ou melhor, você pode, na hora dos cânticos, né, vir e pegar. Só vou dividir, deixar um pouco ali e um pouco aqui para você ficar mais à vontade. Então vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 21, que é
Texto devocional da revista. Amém? Romanos, capítulo 12, do versículo 9 ao versículo 21. Vamos estar de pé e faremos essa leitura de forma responsiva. Eu lerei os versículos ímpares e vocês responderão com os versículos pares. E aos irmãos de casa que nos acompanhem também fazendo assim a leitura. Romanos, capítulo 12, do versículo 9 ao versículo 21. Diz assim o texto da palavra de Deus: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. No zelo, não sejais remisso, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Compartilhai as necessidades do santo e praticai a hospitalidade. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Juntos, não te deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Amém, amém. Irmãos, nós vamos entoar um cântico, qual adorno desta vida é o amor. Podeis assentar, o hino do nosso inário, 178, um hino que nos convida a esse momento de reflexão, a essas ordenanças e virtudes que são nos recomendados como Igreja do Senhor. O versículo de número 16 diz assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. E no versículo 17, uma palavra: esforçai-vos. Esforçai-vos. Essa seja a nossa manhã nesse momento. Enquanto nós entoamos o cântico do hino 178, você que trouxe o seu dízimo, suas ofertas, você que quiser vir pegar a sua revista de escola dominical, nós temos ali e temos aqui, e você pode então estar à vontade nesse momento. Vamos então entoar o cântico 178.
E nós vamos ter uma palavra de oração. Convidar o nosso irmão e presbítero Silvano, que agradeça a Deus pelos dízimos e as ofertas, o louvor ao Senhor nesse momento. Amém, amém, amém. Irmãos, somos convidados nesse momento a louvar a Deus. O Ministério de Louvor irá nos conduzir em cântico de adoração e louvor ao nosso Deus. Bom dia, todos os irmãos, a graça e a paz, amém? Nós somos convidados a louvarmos ao Senhor todo o tempo, aqui na igreja, como uma família que Deus restituiu, como uma família que Deus escolheu, para que nós pudéssemos estar louvando Ele com interesse de coração, uma família buscando viver em amor. Nós já aprendemos através da leitura já em Romanos como que nós devemos viver e estar nos portando com uns aos outros, através do cântico também. Nós devemos amar os nossos irmãos e assim vivermos uma família que ame e que procura cada vez mais vivermos servindo uns aos outros. Convido os irmãos que estejam de pé e nós cantaremos este hino, que nós somos uma família de Deus, unidas em um só amor. Somos a família de Deus unidos num só amor. Somos a família de Deus louvando ao Criador. Somos a família de Deus unidos num só amor. Somos a família de Deus louvando
ao Criador e não tem fim essa união. Somos a família de Deus unidos num só amor. Somos a família de Deus louvando ao Criador. Somos a família de Deus unidos num só amor. Somos a família de Deus louvando ao Criador e não tem fim essa união. Foi tão bom te conhecer e te abraçar no amor de Jesus. Você é muito especial, em Deus somos um, somos um. Foi tão bom te conhecer e te abraçar no amor de Jesus. Você é muito especial, em Deus somos um, somos um. Somos a família de Deus unidos num só amor. Somos a família de Deus louvando ao Criador. Somos a família de Deus unidos num só amor. Somos a família de Deus louvando ao Criador e não tem fim essa união. Foi tão bom te conhecer e te abraçar no amor de Jesus. Você é muito especial, em Deus somos um, somos um. Foi tão bom te conhecer e te abraçar no amor de Jesus. Você é muito especial, em Deus somos um, somos um. Cada um de nós, cada um irmão é precioso. Para nós é precioso ao Senhor. Como é precioso meu irmão. Como é precioso meu irmão. Você pode olhar para o lado e declarar isso para o seu irmão? Como é precioso meu irmão. Fala o seu irmão do lado aí. Como é precioso meu irmão. E não tem fim, e não tem fim, e não tem fim essa união. Amém, amém. Essa união que Deus nos constituiu em família, ela vai até Jesus voltar. E lá no céu, muito mais, nós estaremos unidos em um só amor, louvando o nome do Senhor, que nos amou e que nos separou, para que pudéssemos cada dia mais amar uns aos outros. E o amor que Deus tem por nós, nós aprendemos na palavra que nada poderá nos separar deste amor. Nada poderá nos separar deste amor. E nós podemos louvá-lo a Deus por isso, por tão grande amor que o Senhor tem por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará
Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Amém. Deus pode se sentar, que nós prosseguimos firmes, convictos de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Amém? Nosso momento de aviso, nós temos aqui um convite da SAF. Convidamos as irmãs da SAF para a reunião plenária amanhã, dia 23 de novembro, após a reunião de oração. Contamos com a presença de todas, pois precisamos tomar decisão sobre a questão da eleição a presidente. Vou explicar essa questão da eleição, que é o seguinte: o presbitério orientou que pudesse reconduzir a mesma diretoria da sociedade para o ano de 2021, querendo cada sociedade, cada igreja pudesse fazer isso. E o conselho tomou a decisão de acatar a recomendação, mas também deixou em liberdade a cada sociedade para que o fizesse. A UPA, reunido na sexta-feira passada, tomou-se a decisão de que haverá uma plenária no próximo domingo para a eleição da nova diretoria. E a SAF tomará essa decisão amanhã em plenária. Então, você que é da SAF, está aí, né, a convocação para a plenária da SAF. Ainda temos ao CP, ao MP e ao PH para tomar essas orientações e essas devidas decisões. Nós queremos também anunciar aqui
os aniversariantes da semana, né, e trazer as informações aqui para os irmãos desta semana. Nesta semana, os aniversariantes da semana, que começa amanhã, dia 21, ou melhor, começa 22, né? 21 é hoje? 22 é hoje, olha só, estou meio perdido aqui. O que eu estou querendo aqui lembrar é que é o seguinte, na semana passada não foi feito aí, só vou dar uma olhada aqui no da semana passada, né? Da semana passada teve aqui, dia 18, a nossa irmã Arondina Alves, dia 19/11, a irmã Marilene, dia 20, a Selma, e dia 21, o presbítero Silvano, né? Hoje, dia 22, nós temos aniversário de casamento do Celcínio e a Áurea, lá da Água Limpa. Amanhã, aniversário do nosso irmão Celcino Borges. E no dia 23, o Adair. Mas eles não são gêmeos, não, só de data, né? Dia 24, o Dudu, Eduardo, que está ali junto com a vovó. Dia 27, a Nívia. Esse Hélio e Lindaura de casamento aqui é no mês 10, não é no mês 11. Quem? Áurea e Donias, nossa irmã Áurea e irmão do... Hã? Oi, Luca. Está ficando bem, cara. Legal. 26. Os irmãos que estão aqui, né, venham até aqui à frente, nós vamos orar por vocês, né, e vamos abençoá-los em nome de Jesus. Então, quem está aqui à frente para receber é o Silvano, o presbítero Silvano, né, pode ser aí mesmo, a nossa irmã Áurea, o Eduardo Lobac e o Luca. É isso. Desce aí, Luca. Isso. Aí. Vamos orar, agradecer a Deus pela vida deles. Vou pedir o nosso irmão Diácono Obedes, que ore a Deus, abençoando esses irmãos e que nós possamos, então, agradecer a Deus por mais um ano de vida. Esses amados irmãos estão completando nesses dias. Amém, Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Parabéns a todos e Deus abençoe. Amém. Irmãos, nós vamos à lição da escola dominical. Parece que, como é que vai estar aí os adolescentes, as crianças? Aqui fica conosco aqui, nós vamos então à introdução da lição. Alguém aí está sem revista, gostaria de pegar? Tem a revista aqui, ó. João, pega uma revista para a dona Sônia aí, fazendo favor. Vão, hein? Tem professores, não tem? Isso. Tem. As crianças pequenas, né? E os adolescentes também. Quem está sem revista, tem revista aqui. Uns aos outros. Isso aí. Irmãos, pegue a sua revista nova aí, dá uma olhada nela,
dar uma pegada assim, bem gostosa nela. Você já deve ter folheado. Essa é a nossa revista nova. Uns aos outros, né? E hoje nós vamos para a primeira lição. Eu gostei já de cara dessa revista de um detalhe. Geralmente eu costumo vir aqui, quando vai começar uma nova revista, e fazer a apresentação da revista. Esta revista, na sua primeira lição, faz essa apresentação. Essa primeira, a lição de hoje é Introdução à Mutualidade. Calma que vocês vão entender o que é mutualidade. E nós, então, temos aqui uma revista nova que nós precisamos olhar para ela e entender um pouco essa revista. Mas você vai ver que ela é uma revista muito boa. E no texto que nós estamos propondo a estudar hoje, eu gostaria que você pudesse abrir a palavra de Deus comigo. Nós vamos fazer a leitura no Evangelho de João, capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17, onde nós vamos ler dos versículos 22 ao versículo 26, que é o chamado aqui na revista, como todas nossas têm, o texto básico, né? Então, nós temos aí, né, a nossa revista, e esse é o texto básico, João 17, 26. Olhando para a revista, você vai ver aí que tem assim, ó, texto devocional, versículo-chave, aí o versículo-chave está escrito embaixo aí, depois vem o alvo da lição. Vamos ler primeiro o texto básico, que é Evangelho de João, capítulo 17, versículo 22 ao versículo 26. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Palavra de Jesus, na sua oração sacerdotal, orando por mim e por você, diante de Deus, e fazendo essa súplica, para que realmente haja essa unidade, e esse aperfeiçoamento na unidade, e a fim de que nós possamos ser um a cada dia. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por esta revista e esse assunto que iremos tratar hoje e no decorrer desses dias que se seguem, ó Pai, a cada domingo em Escola Bíblica Dominical. Ó Deus querido, obrigado porque coube ao Senhor direcionar pastores e mestres para nos trazer uma lição tão apropriada para nós. Deus, abra a nossa mente, o nosso coração, livra-nos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus querido, que nós como igreja do Senhor possamos estar sendo libertados pelo Teu poder, de tudo aquilo que nós carregamos de contrário, de mau gosto, de diferente, ó Pai, aos assuntos que serão tratados. Ó Deus querido, nós rogamos ao Senhor que em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que essa bênção, desse ensino, desse estudo, deste aprendizado, esteja com cada um dos teus filhos, e que esta lição seja realmente um divisor de água em nossa história, ó Pai. Ó Deus querido, nos abençoe, nos dê a tua graça. Assim oramos e te pedimos, e que hoje, ao estudar essa lição, a introdução dessa revista, sejamos abençoados, ó Pai, e impactados pelo poder do Teu Espírito Santo, na necessidade, na urgência destes assuntos. Abençoe-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Irmãos, de fato, eu espero que essa revista seja um divisor de água na história da nossa vida. Eu gostaria que você pudesse observar os assuntos dessa revista. Nós temos aqui, se você observou, tem o sumário aí, 17 lições, né? São 17. Geralmente eram 13. Então nós vamos ter aqui, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 4 meses. Ainda vamos chegar num pedacinho de março ainda, estudando esse assunto. E esse assunto, se você for olhar aí no índice, vai ter várias questões que é para tratar uns com os outros, uns aos outros. E o que esse uns aos outros tem a ver com a introdução, que é mutualidade, né? Nós vamos aprender hoje. A nossa revista, essa revista é um modelo diferente, e aqui tem gente que não gosta de coisa diferente. Aquela outra que era mais legal. Gente, nós precisamos conhecer coisas novas, tá? Eu sei que o arroz com feijão é gostoso todo dia, mas de vez em quando comer um negócio assim, um estrogonofe, comer uma lasanha, comer um bobó de camarão, talvez a gente às vezes não sabe o nome nem das comidas novas, né? Um dia eu cheguei no restaurante e tinha lá ossobuco bovino. Falei, que é isso, moço? Não, isso aqui é o seguinte, eles pegam o pé do boi, depois cortam lá, isso é mocotó. Não, ossobuco. Eu falei, Jesus, que até mudaram o nome do mocotó para vender mais caro, né? Mas às vezes a gente precisa de algo diferenciado do que o arroz com feijão. Olha a sua revista, como é que está aqui? Primeira coisa, em título, professor que fez a revista, texto básico, texto devocional, versículo-chave. Vamos junto ao versículo-chave? Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Esse versículo-chave já implica aqui no conhecimento que nós teremos diante da sociedade, se nós de fato somos discípulos de Jesus, né? E agora vem o alvo da lição. O que é importante aqui? Mostrar que os imperativos da mutualidade são os princípios básicos para a verdadeira comunhão cristã e edificação mútua. Ou seja, para que essa revista serve? Qual é a razão dessa lição hoje? Você vai aprender isso aqui. Esse é o alvo da lição. Entender que os imperativos da mutualidade, os mandamentos da mutualidade, são os princípios básicos para a verdadeira comunhão cristã e a edificação mútua. Quando Jesus encerra o Sermão do Monte, nós lá vamos ter os fundamentos, né? Aquele que ouviu as palavras e praticou é igual àquele que construiu uma casa sobre a rocha, né? E assim, então, nós vamos ter aqui os fundamentos da comunhão cristã e da mutualidade. Depois tem um quadrinho, o aluno será capaz de saber, entender que o crente que não pratica a mutualidade não é promotor da paz e da harmonia e da fraternidade. Você vai saber disso aqui nessa lição. Se você é crente, mas não pratica a mutualidade, você está precisando de rever seus conceitos. Vai desejar ser um instrumento útil para promover a mutualidade. Você vai, primeiro, saber que ela é necessária, e depois você vai querer ser aquele que produz a mutualidade. Terceiro, empenhar a sua ação, vai agir, empenhar-se a fim de exercitar seus dons em benefício do corpo de Cristo. Você vai viver a igreja, você vai querer que o outro viva a igreja, e você vai incentivar que outros também sejam igreja, e vivam essa verdadeira e importante ação do discipulado cristão, a mutualidade. Deixa eu te perguntar uma coisa, para a gente continuar aqui na introdução. Como é você na relação com seus amigos, nas suas amizades? Quando você tem uma pessoa amiga, você deve ter 1, 2, 3, 4, 5 amigos.
aqueles que você conversa, como é a sua relação? Você tem muita intimidade com eles? Ou você só, é amigo, conheço, tal. Como é você com os seus amigos? Até que ponto você e os seus amigos se relacionam, se conversam, trocam intimidades de assuntos pessoais, trocam informações de conhecimento. Como é você com os seus amigos? Quantos amigos você tem? Esses são os amigos, né? Talvez não só os cristãos, mas os lá de fora. E aqui na igreja? Sem ser do relacionamento familiar. Você tem pessoas da sua convivência na igreja, que igual, por exemplo, hoje, que saudade, fulano podia estar aqui, né? Que durante a semana você chega e fala assim, gente, como é que está minha amiga, meu amigo? Será que ele está bem? Como é que é a sua relação com essas pessoas? Como é que você trabalha esses momentos de consolo, de dor, de preocupação, de atenção com esse ou com aquela pessoa? Como é que é você? Essa revista vai nos trazer aí esses questionamentos e nós precisamos nos aprofundar dentro de nós e entender isso e observar essas questões. O que eu faço? Como eu me relaciono? Como eu sou? Eu relaciono bem com as pessoas? Ou eu sou um meio que, assim, aquele papel que você coloca, antigamente colocava muito, né? Na hora que ia fazer bolo, colocava na forma de bolo, tinha um papel que colocava ali para o bolo não colar na forma e não estragar, aí depois que vira papel impermeável, né? Às vezes tem relação das pessoas que é assim, você fica impermeável a relação, não tem aquele contato. Veja bem, a revista começa aqui, na introdução, qual é o valor de uma pessoa, né? E vai dizer que algumas culturas, os homens são mais honrados de acordo com a conta no final do mês, de acordo com a posição social. E vale lembrar que na sexta-feira, dia 20/11, né, no Brasil, em muitos lugares, inclusive algumas cidades, é feriado, né, foi feriado por causa da consciência negra, né? E tem aí esse debate, essa questão toda. Os que são negros e que não gostam desse detalhe, que já acham que a data em si é uma discriminação, e há aqueles que acham que o outro discrimina mais, o outro discrimina menos, e realmente nós, diante de Deus, nós não temos cor, sangue, grego, cita, bárbaro, né? Está lá Paulo nos ensinando, somos todos iguais diante de Deus. E a humanidade toda diante de Deus só tem uma diferença: os salvos em Cristo Jesus e os não salvos. Essa é a diferença diante de Deus. Mas nós não podemos fazer essa separação, não é nós que fazemos isso. Se, né, essa diferença está no nosso meio, significa que estamos em crise, né, e precisamos trabalhar isso. E a revista continua: e a igreja do Senhor Jesus Cristo, será que ela não é afetada por essa crise de relacionamento? Será que eu faço distinção de pessoa? Será que eu olho para um e para outro e faço distinção de um ou de outro? Eu preciso rever isso. O que a Bíblia propõe para que a comunhão não sofra com a crise do mundo, né? Hoje no mundo é classe alta, classe baixa, classe média alta, classe média baixa, e aí, né, a gente vê essa separação. E a igreja está fazendo essa separação? Às vezes nós somos taxados, né, que fazemos essa separação, e nós precisamos rever esses conceitos. O que são e onde deve ser praticado o que devemos estudar nessa lição, os imperativos da mutualidade. E aqui, então, nós vamos para o primeiro ponto, para entender o que é mutualidade. Essa revista, ela traz essas informações, e algumas informações eu preciso de ler com vocês. Então, eu quero ler aqui esse primeiro ponto, e a gente, então, conversa um pouco a respeito disso. Tá bom? Vamos lá?
o que é a mutualidade cristã. Da raiz latina, mutuus, mutualidade é a qualidade ou estado do que é mútuo. Reciprocidade, permutação, troca, dicionário Aurélio. No Novo Testamento grego, os imperativos da mutualidade são caracterizados pelo pronome recíproco. Este pronome é derivado da palavra allos, que quer dizer outro. Sua função é indicar uma relação de reciprocidade, mutualidade, troca, intercâmbio entre os sujeitos de uma oração. A tradução comum para eles é uns aos outros, o título da revista. Há pelo menos 36 imperativos da mutualidade do Novo Testamento. Imperativos e mandamento é a mesma coisa. Ele vai dizer que a expressão imperativo se refere ao modo do verbo, pois indica ordem. Mandamento ligado ao termo império, do imperador. Portanto, podemos afirmar que mutualidade é um estilo de vida afinado com os mandamentos do Novo Testamento a respeito das coisas que os cristãos fazem uns aos outros e os em favor dos outros, para expressar o seu mútuo amor e unidade. Mas também a mutualidade de respeito às coisas que os cristãos evitam fazer uns aos outros a fim de preservarem o ambiente de amor e unidade. Aí ele vai dizer de onde ele tirou esse texto, que é desse rapaz aí, Lowell Bailey, 26 segredos para derrotar a crise da comunhão, editora SOCEP, página 22. Então, o que é mutualidade? De acordo com a definição que nós lemos aqui, é viver em função de uns aos outros. Essa é o que é mutualidade. Viver a mutualidade é viver em função de trocar com o outro amor, conhecimento, relacionamento e vivenciar essas coisas. Veja bem aqui, se eu faço mutualidade sozinho, já é um erro de compreensão. Não tem como viver a mutualidade sozinho no meu canto. Eu aqui no meu cantinho, né? E tu no seu. Não tem como. Para viver a mutualidade, nós temos que ter comunhão, ajuntamento. E nós podemos ter ajuntamento, nós podemos ter comunhão, mesmo nesse tempo de pandemia. Por quê? Porque a comunhão não precisa ser só abraço, pode ser conversa. E hoje você pode conversar com a pessoa a 2 metros de distância, sem problema nenhum, todos os dois estiverem com máscara. Mas você pode conversar por telefone também, e você tem o seu telefone, e você tem o número do telefone do seu amigo. Você pode gastar 5 minutos, 10 minutos por dia para exercitar a mutualidade. É uma vontade. Veja bem, deixa eu te perguntar algumas coisas a respeito e trazer aqui para você algumas situações a respeito da prática da mutualidade. Amar, primeiro dele, amar. O que é isso? Achei muito interessante essa ideia. Sabe o que é amar? É decidir gostar de alguém. Você decidiu, quero te amar, vou gostar de você. E quando casa, você decide e ainda promete para sempre. Né? O que é aceitar? Olha aí, aceitar a pessoa. Eu te conheço, sei dos seus problemas, sei dos seus defeitos, mas eu te aceito. Você não é perfeito, como eu também não sou, mas eu te aceito. E aí eu te aceito e recebo você, reconheço os seus defeitos e as suas qualidades. Eu te aceito. Saudar uma pessoa, cumprimentar, parabéns para você, feliz aniversário. Ei, rapaz, tudo bem? Aí, um bom dia para você, uma boa semana para você. Como é que está a sua família, né? Cuidar da pessoa. Eu vi fulano falando mal de você, não deixa ninguém falar mal de você não, você se cuida, você veste melhor, olha com quem que você está andando,
Você pode fazer isso com o seu amigo. Por que não pode? Você pode falar, ó, do jeito que você está indo, essa crise vai te levar para perder mais alguns cabelos pretos e ganhar os cabelos brancos. Calma. Você pode aconselhar a pessoa, você pode amparar a pessoa com suporte. A pessoa está lá meio debilitada, você não está bem, vou te sustentar em oração e vou te sustentar como amigo. Eu vou fazer com que você possa ser melhor um pouco. Eu vou te ajudar. Eu vou ser amigo, ser parceiro, ser companheiro na caminhada. Perdoar a pessoa. Nós temos uma dificuldade de perdoar as pessoas. Às vezes tem gente que tem uma mágoa de uma situação que a pessoa fez com ele 10, 15, 20 anos e carrega aquilo. Ajudar a pessoa, ensinar, encorajar, aconselhar, servir as pessoas, hospedar, levar os fardos, ser bondoso, orar, não mentir, não provocar, não morder, não falar mal, não se queixar, não julgar. São várias coisas que podemos fazer para melhorar a nossa convivência e a nossa relação da mutualidade no nosso meio. E precisamos disso. E precisamos de viver essas questões e viver isso uns com os outros. Por exemplo, ter alguém e que você pode conversar com ela e ajudar ela, encorajar. Porque às vezes a gente vê uma pessoa que está aí, por exemplo, um jovem, um adolescente, que está tentando lutar pela vida, sei lá, falar, ô meu irmão, capaz eu queria te dar uma palavra de ânimo para você. Continua na sua jornada, continua na sua caminhada. Vamos aí na luta, vamos seguir em frente, né? E isso nós precisamos de resolver essa situação, olhando para esta situação. E aí, então, nós vamos caminhando assim. O segundo ponto, ele vai nos falar um pouco sobre a mutualidade e comunhão. Tem um cântico antigo, eu até aqui coloquei que a ideia de aprender a viver aquele cântico. Cantar você sabe, ou então você lembra. É aquele cântico assim, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem vacilar. E aí segue. Mas olha só, eu preciso de você. Você precisa de mim. Já pensou? Cantávamos muito esse cântico em nossas igrejas. Da gente olhar para o irmão, mesmo aquele irmão que a gente acha assim, rapaz, por que você está aqui? Né? Por que você está aqui na igreja? Por que você apareceu na minha vida? Por que você é do mesmo grupo que eu sou? Né? Se você lembrar de 1 Coríntios 12, versículo 18, mas Deus distribui os membros do corpo, cada um como lhe aprouve. Você está aqui porque Deus trouxe, você está aqui porque Deus colocou você aqui. E eu preciso, então, aprender a viver esse cântico. Eu preciso de você, você precisa de mim. E quando eu vou aprender a viver esse cântico, só na vontade de aprender a viver esse cântico, eu já estou aprendendo a perdoar. A saber que você não é legal, mas eu reconheço que Deus colocou você no meu caminho para você ser bênção para mim. Nem que a bênção que você é para mim seja de implicar comigo em um defeito que eu tenho, implicar comigo em um mal-estar que eu tenho, implicar comigo naquilo que é uma mania minha. Nem que seja isso, mas a bênção de você na minha vida é para que eu seja perturbado. Peraí, por que eu sou assim? Eu preciso. Então, quando nós encontramos a questão da
mutualidade e a comunhão, segundo ponto aí da revista, nós vamos ver que o termo empregado, o de mutualidade, para referir às expressões recíproca, descrevendo situações em que uma pessoa faz por outra aquilo que, por sua vez, a outra faz pela primeira. Elas indicam as obrigações e as oportunidades de expressar a vida em comum, ou, em outras palavras, de se praticar mutuamente, de se dar à pessoa e de receber a pessoa. Você olha para a pessoa e fala assim: o que eu posso ganhar na relação com essa pessoa? Quebra seu orgulho, quebra a sua impermeabilidade. Entenda que você não está completo. Entenda que Deus está construindo você. E uma pessoa importante que Ele colocou na vida da sua história para ajudar na sua construção é aquela pessoa que você já diz: nossa, mas você é tão insignificante. E Deus então está fazendo com que essas pessoas sejam importantes para você. E eu preciso então entender essa caminhada. Portanto, se comunhão é compartilhar o que somos e o que temos com o próximo, então esses imperativos nos dão direção certa e segura sobre o que devemos e o que não devemos fazer. Isto quer dizer que a relação entre comunhão e mutualidade é de simples causa e efeito. Onde existe a comunhão, ela se exterioriza por meio da mutualidade. Onde existe a comunhão, ela aparece através dessa troca de abençoar e ser abençoado, de ensinar e ser ensinado, de amar e ser amado, de perdoar e ser perdoado, de ter você como meu ajudador e eu ser o seu ajudador. Você vai ver então que sem comunhão não há mutualidade. Você pode conhecer os defeitos de todo mundo. O difícil não é isso. O difícil é a maturidade cristã de mesmo sabendo que eu, que você, que fulano, cicrano tem os defeitos, é entender que apesar dos defeitos, Deus usa ele para ser bênção na minha vida e na sua vida. Ou você acha que as bênçãos só vêm dos melhores? Se fosse assim, ninguém seria abençoado, porque não somos os melhores. O que nos faz ser melhor é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós de nada temos. Podemos ser até bem educados, bem disfarçados, mas se o Espírito do Senhor não estiver em mim para que a bênção chegue até o outro, vai ficando complicado. Uma igreja, esse aqui é pesado. Uma igreja, uma congregação, uma comunidade, um grupo de discipulado, que não está manifestando a comunhão pela mutualidade, precisa examinar-se a si mesmo para verificar se está ou não em comunhão com o Senhor Jesus. Essa aqui é um problema que nós precisamos lutar contra ele. Irmãos, nós estamos vivendo a pandemia, certo? Aconteceu tudo isso. A pandemia pediu para que a gente fosse distante socialmente, distanciamento social. Pediu para que nós não abraçássemos mais as pessoas. A pandemia, a vigilância sanitária, falou que nós temos que ficar distante. Nós sabemos pela palavra de Deus, Silvano lembrou isso há 2 domingos atrás, que o amor de muito esfriaria. Você tem que combater isso.
Você e eu precisamos nos aproximar das pessoas. Senão, esse alerta que a Bíblia deu de que esfriaria, vai esfriar em mim também. E eu preciso de mais paciência, eu preciso de mais amor, e eu preciso fazer, gente, eu não posso deixar isso acontecer. E aí, então, não é colocar a culpa no A, no B, no C. Colocar a culpa em si mesmo. Eu vou ensinar a pessoa a amar, amando, aproximando dela. A mutualidade constitui uma parte tão importante da vida da igreja que ela não deve ser deixada ao acaso. Ou seja, não vai acontecer, não, eu preciso esforçar para que isso aconteça. Lembra do versículo 16, se não me engano, lá de 17, do capítulo 12 de Romanos? Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Precisa ter esforço. Precisa ter esforço. Assim como os casais precisam viver o amor e esforçar para que esse amor da juventude seja aflorado a cada dia, sempre, na realidade pessoal e na vida social e na vida da igreja, eu preciso de amar a pessoa. Eu não posso entender, não, já está dentro da igreja, já me ama. Não, tem que ter troca de ações amorosas através da mutualidade, da comunhão. Eu preciso ensinar, eu preciso aceitar, eu preciso incentivar, eu preciso fazer com que essa pessoa se sinta bem, encorajar a pessoa. E eu preciso viver a mutualidade a cada dia. Nós não podemos simplesmente achar que isso vem assim. Não, são atos e atitudes e ações que nós fazemos. E nos preocupamos uns com os outros. E buscamos uns aos outros. E aceitamos uns aos outros. Eu preciso disso, né? E ao mesmo tempo que eu preciso esforçar para fazer isso, naturalmente tem algumas coisas que acontecem na igreja e no meio do corpo de Cristo que afasta a mutualidade. Por exemplo, aqui, não sei se aí na sua revista faz esse comentário a respeito da fofoca. Atrapalha a mutualidade. Mas tem outra coisa. O individualismo. O distanciamento amoroso. Eu achar que não preciso de mais nada a fazer para acontecer as bênçãos da mutualidade. Então eu preciso esforçar para fazer. E o terceiro ponto vai nos trazer exatamente isso, a prática da mutualidade na igreja cristã. Então, como é que eu faço isso acontecer? Como é que acontece a mutualidade na igreja? Como é que acontece uns aos outros na igreja? Olha, começa através do seu trabalho como servo, viver a mutualidade com visão de crescimento. Olha o texto que ele coloca aí de Efésios 4, 15 e 16. Vamos juntos? Mas, seguindo a verdade, juntos todos, vocês estão com a revista, vamos lá. Ponto 3, terceiro ponto, a prática da mutualidade cristã. O número 1, a mutualidade e os mistérios da igreja. Mas, seguindo a verdade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Que bênção! Que bênção! E aqui ele já dá uma dica do crescimento da igreja. Uma igreja vivendo a mutualidade, uma igreja vivendo a comunhão, uma igreja vivendo o amor de Cristo, uma igreja amando e perdoando, a igreja aceitando
e relacionando mútuo um com o outro, longe do individualismo, longe do distanciamento, longe de isolar-se, vivendo isso, vivendo essa verdade, vivendo esse amor, de forma que está bem ajustado e consolidado. Essa igreja efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesma em amor. Ela cresce, ela desenvolve. Nós vamos ver aqui outras coisas aqui na frente. Se olharmos para o ministério da igreja, adoração, discipulado, evangelização, oração, ação social, diaconia, aconselhamento, escola dominical, veremos que eles são prática de muitos imperativos da mutualidade. E isso vai fazendo com que a igreja cresça. Nós precisamos entender isso, que é uma necessidade para a igreja. A nossa igreja precisa disso. A nossa igreja precisa de desenvolver isso. A falta de união em mão dupla não promove a edificação da igreja. Aí vem aqui agora um outro ponto. Primeiro, a prática da mutualidade na igreja local através de você viver os seus ministérios. Segundo, de acordo com os seus dons. E aí ele cita 1 Coríntios 12, 7. Estou lendo um livro, e o livro fez a pergunta assim para mim, assim: por que você quer o Espírito Santo? Se você não tem um propósito divino em querer o Espírito Santo, você está igual aquele cidadão que quis comprar de Pedro e de João o poder do Espírito Santo para negociar. Aí ele pediu que eu fosse citando razões por que eu quero o Espírito Santo. É um momento que você para pensar. E olha para que Deus te deu o dom do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um fim proveitoso. Você tem o Espírito Santo, você é selado com o Espírito Santo, ele está em você. É ele que te convence do pecado, é ele que te convence que você precisa de Deus, é ele que te convence que você precisa de Jesus, é ele que te convence que você precisa da igreja, é ele que te convence que você precisa do perdão de Cristo. Você não faz isso por conta própria. E o mesmo Espírito que está em você te convence disso, ele te convida a viver os seus dons a um fim proveitoso, em amor com a igreja. E isso, então, você vai viver e assim entender. Porque ninguém recebe o dom do Espírito Santo para edificar a si próprio. Não. A revista vai dizer assim: o que deve ficar claro nesse ponto é que o exercício dos dons deve promover edificação mútua da igreja. Porque ninguém recebe o dom para edificar a si mesmo, mas sim o corpo inteiro. E nós precisamos, como igreja, edificar uns aos outros. E nós precisamos crescer uns aos outros. E aí nós vamos, então, viver isso a cada dia. A revista nos traz um terceiro ponto de grupos pequenos. E eu quero mudar aqui para sociedades internas. Que os nossos grupos pequenos são as sociedades internas. UPA, o MP, SAF, o PH, o CP, né? Ministério de Louvor, Junta Diaconal, né? E aí, então, eu vou colocar assim, o texto de Atos 2, versículo 44. E é muito interessante esse texto, se você entender a realidade desse texto para a igreja, para a sua vida, na função que você também pertence à igreja. Lá em Atos 2, do versículo 42 ao 47, nós vamos ter ali como viviam os cristãos primitivos. Eu estou no ponto 3. Diz assim, aqui na revista ele só coloca assim: e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Qual é as coisas que você tem em comum com outros membros da igreja? Vai para o campo do pensamento, vai para o campo das ideias.
não tem no campo da materialidade. Ceder, dar, conceder, promover uma pessoa, às vezes com o que você tem, é difícil. Vivemos num mundo diferente. Mas aqui, para o campo espiritual, de ter as coisas em comum, eu gostaria que nós pudéssemos aproximar das pessoas uma das outras, através de levar as cargas uns dos outros, de orar uns pelos outros, de aconselhar uns aos outros. E esse uns só se encontra com os outros no meio de multidões reunidas. E eu preciso de sair do campo grande e ir para o campo pequeno, que às vezes aqui na igreja há um distanciamento, e eu tenho que então fazer o meu grupo menor, e nesse grupo menor caminhar assim. E eu preciso então encontrar com os grupos pequenos. Talvez você não é vinculado a nenhuma das sociedades internas da igreja, mas tem outras pessoas da igreja que você vincula com ela, para a leitura da palavra, para uma vida de oração, para a busca de bênção de Deus para a sua vida, para a vida da igreja. Então é nesse grupo. E aí, olha só o resultado, Atos 2, 42, o resultado no versículo 47 de Atos 2, o que acontece quando há mutualidade na igreja? Olha lá no versículo 47. Aqueles que estavam juntos e tinham tudo em comum, no versículo 47 de Atos 2, diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. E aí, então, nós vamos ver que a mutualidade vai nos levar ao crescimento novamente. Lá em Efésios 4, vai dizer que a igreja bem ajustada, vivendo a mutualidade, ela cresce. E aqui também, porque aqui quem acrescenta dia a dia os que são sendo salvos é o Senhor. E geralmente é assim na igreja, né? Aqueles que são salvos pelo Senhor. É o Espírito Santo que traz. É Deus que... A palavra é anunciada por nós. E o Espírito Santo traz. E o Deus traz aqui a igreja. Então, quando nós entendemos que vivendo a mutualidade, ela é uma ação de crescimento na igreja. Ela é uma ação de evolução e transformação. Por fim, no ponto 4, a lição vai nos trazer a mutualidade e o discipulado. A revista diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E o autor da revista nos coloca aqui que essa palavra discípulo, ela é repetida de 261 vezes no Evangelho e em Atos, mas nenhuma vez nas epístolas. Isso significa pessoa ensinada ou treinada. O discípulo é aluno, aprendiz, seguidor. Há uma definição para discípulo de Cristo baseada no Evangelho de João. Primeiro, discípulo é alguém que está envolvido com a palavra de Deus de maneira contínua. João 8:31. Segundo, discípulo é alguém que ama os outros. João 13:34-35. Terceiro, discípulo é alguém que permanece diariamente em uma união frutífera com Cristo. João 15:5-8. Se permanecerdes em mim, vocês serão frutíferos. E João, na parte B, o discípulo é alguém que ama Cristo. No versículo 35, nós vamos encontrar, né, o versículo-chave. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns ao outro. E como igreja, eu sou convidado a quebrar o meu orgulho
a quebrar a minha falta de mutualidade e de amor ao próximo. A revista nos traz aqui a ideia. A semelhança de um recém-nascido, o novo discípulo de Cristo tem as necessidades básicas. Alistamos 4: amor, alimentação, proteção e ensino. Apreciamos a definição a seguir para discipulado. Olha aí, na aplicação. Vamos juntos? A aplicação: discipulado é o processo de tomar criancinhas espirituais, educá-las e levá-las a um estado de maturidade e adulta comunhão com Cristo e de serviço eficiente na igreja. Por isso que aquele texto de Hebreus vai dizer assim, olha, quando temos que ensinar coisas mais substância, temos que voltar aos primórdios. Pelo tempo decorrido já era para ser mestre, mas vocês precisam voltar aos princípios. O nosso processo de salvação, o nosso processo de construção madura e de maturidade cristã, passando pela mutualidade, pelo amor ao próximo, pelo quebrar do nosso orgulho e da nossa realidade, para ir para uma segunda fase de vida de igreja, uma igreja ativa, crescente, desenvolvida, precisa ser retomado esse processo de discipulado. Eu quero dizer a vocês que é o seguinte, houve a classe de catecúmenos, vocês fizeram profissão de fé, houve a classe de primeiros membros, e existem várias aulas de escola bíblica dominical, por isso que quando eu coloquei a revista, que essa revista seja um divisor de água, nós precisamos dar continuidade no nosso processo junto a Cristo, para sermos verdadeiros discípulos e discipuladores. E de fazer discípulo, é aquilo que Cristo quer que nós façamos a cada dia. E aí nós vamos ver então que a cada dia, a cada momento vamos crescer. Eu quero dizer, irmãos, antes de chegar aqui à conclusão, uma observação, com muito temor e amor diante de Deus e dos homens. É muito difícil para uma igreja antiga, que nunca abraçou tal prática, de repente, mudar a sua conduta. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos 90 anos de igreja, nós subimos num pedestal de que somos, de que tudo já foi feito. E nós vamos para um patamar de que precisa do novo. Já caminhamos 90 anos. Hoje, eu volto a dizer, nós precisamos fazer uma reavaliação, que há modelos que nós seguimos, que já está antiquado. E eu preciso de quebrar um pouco essa cultura que eu carrego. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. O desafio de continuar a igreja, o desafio de continuar crescendo, o desafio de continuar desenvolvendo, passa por um quebrantamento pessoal, coletivo da igreja. E esse quebrantamento tem que ser feito pelo poder do Espírito Santo e não por convencimento humano. Mas eu preciso desejar ardentemente. Eu preciso querer, a igreja precisa. E cada um precisa, e nós precisamos. Precisamos de ter um comportamento cristão de mutualidade e que requer que eu quebre e saia do meu conforto. E que ao invés de dizer, achei a solução, faça isso. Essa é a visão, Deus te deu a visão. Essa é a parte que te cabe. Viva isso, faça isso. Olha, a conclusão da revista, não sei se você já chegou nela, diz assim, se em sua igreja houver alguma das características a seguir. Primeiro, tristeza coletiva. Segundo, sentimento de desilusão e vazio. Terceiro, falta de interesse pelas coisas do outro. Quarto,
falta de diálogo. Quinto, falta de comunicação efetiva. Sexto, desinteresse pelas atividades da igreja. 7, mau humor e tensão. 8, sentimento de solidão e incompreensão. 9, ridicularização e sarcasmo generalizado. 10, falta de entusiasmo. 11, falta de fé. 12, vida espiritual individualizada. 13, insultos e grosserias. 14, atividades paralelas. 15, frequentes discussões. 16, ausências sem justificativas. 17, vida de egoísmo e individualismo. 18, não compartilhamento de vida. 19, falta de atenção. 20, vocês. 21, 22, 23, 24, 25, 'Juntos, prioridades profissionais ou de lazer acima da igreja. 27, comparações a respeito de outras igrejas e maledicência generalizada. Aqui ele coloca assim: então a sua igreja. Eu não quero que você leia assim não. Coloca assim: então eu preciso estudar os imperativos da mutualidade. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. Porque quando fala assim, a sua igreja, tem gente que quando fala a sua igreja é vocês, não sou eu. Você já percebeu isso? Tem gente que quando fala, a igreja é assim, nós somos assim. Tem gente que a liderança da igreja, que fala, não tinha nem lido ainda. E assim a gente vê essas coisas. Nós precisamos, queridos, por isso, eu acho que essa revista vai nos ajudar. Nós vamos virar o ano com ela, encerrar e começar. Ore a Deus para que essa revista seja importante na vida da igreja, que seja um divisor de água, que nós precisamos aprender isso, precisamos de viver isso. Faça como se fosse o último esforço que você vai fazer para continuar na igreja. Faça como se você tivesse assim, não, eu vou dar uma chance para a igreja presbiteriana de Alto Rio Novo. Eu vou viver essa revista, eu vou abençoar os professores, eu vou abençoar meus irmãos, nunca essa revista vai me ensinar, eu vou colocar essa revista na prática. Eu tive uma vez com uma pessoa, na época do discipulado, olha só que interessante. A pessoa chegou e falou assim, eu estou indo para outra igreja. Ué, mas por que você está indo para outra igreja? Não, é porque lá a gente estuda a Bíblia, lá a gente lê. Quanto tempo tem que você está na presbiteriana? Vida toda. Mas escola dominical tem a revista, tem uma lição por semana e uma leitura por dia. Você nunca acompanhou? Não. Então você nunca foi, de fato, membro desta igreja. Você não viveu essa igreja. Porque se você viver escola dominical, irmãos, uma revista de escola dominical com leituras semanais, assuntos semanais, para você discutir, conversar em sala, ter um momento de aula para conversar, ler em casa e dizer que a igreja não ensina a Bíblia. Lá ensina. Você nunca teve aqui. Então pega essa revista, leia em casa, estuda aqui na sala de aula, venha com vontade, com desejo, com sede, com fome. Olha, creia que o que está escrito aqui vem da palavra de Deus, são pastores e mestres que tiraram o tempo para escrever, para abençoar a igreja. E a Igreja Presbiteriana de Alto Rio Novo investiu nessa revista para que você pudesse ter um momento de comunhão com Deus através das leituras semanais, um momento de comunhão com a escola dominical, com a sua classe, com o seu professor, com a sua turma, para que você pudesse crescer espiritualmente. Então eu te estimulo, em nome de Jesus,
e te exorto para que você use essa revista. Faça as leituras em casa com a família, nesse tempo de distanciamento, nesse tempo que nem sempre teremos. Nós estamos prevendo aí que dia 30, né, a partir do dia 30, acabou o segundo turno, as coisas não devem ficar fácil. Te falei no início, de pastor, amigo meu de São Paulo, que está temendo, já no conselho já reuniu lá. Os hospitais estão lotados. Então, leia em casa, leia com os seus, sua família. Vamos fazer a leitura. 5, 10 minutos que você tirou ali, fez a leitura, orou, a bênção de Deus vem para a sua casa, e você vai ser um abençoador da igreja, da família, e assim, que essa lição seja bênção na sua vida, que Deus nos abençoe, amém? Nós vamos encerrar esse momento com uma oração, e vamos partir para o momento da Santa Ceia. Vamos orar? Curve a sua fronte, feche os teus olhos, vamos buscar a Deus nesse momento. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos acende uma esperança através da vida da igreja, na prática do ensino e da busca, Senhor, de viver a Tua palavra. Ó Deus querido, que essa revista e esses temas que iremos estudar nesses próximos domingos, ó Pai, seja abençoador na vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Que esta preocupação seja de cada um deles, ó Pai, e que todos possam se envolver, ó Pai, os que estão presentes aqui, os que estão em casa, aqueles que ainda irão pegar a sua revista, que haja, Senhor, envolvimento com a igreja, que haja envolvimento com o Teu Espírito Santo, com aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Nos abençoe, ó Pai, nos dê a presença do Teu Espírito Santo, para que assim seja, Pai. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Amém, amém. O diácono, o Anderson, por favor, chame as crianças e os adolescentes, para que nós possamos dar prosseguimento aqui. Vamos cantar o hino 350, Fonte da Celeste Vida. Esse hino é bem conhecido, a gente consegue cantar 350, e aí a gente então
demais membros do Ministério de Louvor, nós vamos passar para a ministração da ceia. Irmãos, e quando nós estamos no texto da ministração da ceia, que é 1 Coríntios 11, onde Paulo nos traz a instrução que ele recebeu do Senhor Jesus, eu gostaria que nós pudéssemos observar um detalhe, onde nós vamos ver também o princípio da mutualidade. 1 Coríntios, capítulo 11, nos versículos 23 até o versículo 33, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Esperai um para os outros. O texto de Coríntios era uma confusão que tinha lá, que eles comiam primeiro de que todos, e havia uma separação e uma distinção de pessoas, e alguns ficavam sem a ceia. Paulo instrui para que esperemos uns pelos outros, para que todos juntos possam comer. Quando nós fazemos aqui, esperamos que todos sirvam o seu cálice, pegue o seu pão, e assim comamos juntos e bebamos juntos. É para que essa lição de praticidade da fé cristã, da mutualidade, de viver uns para os outros, seja ensinado à igreja. Nós vamos orar, fazer o autoexame, como diz o texto: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. Após esse momento pessoal, individual de oração, quero pedir o nosso irmão Nigel que ore a Deus por todos nós, e após a oração dele, eu orarei consagrando esses elementos e consagrando as nossas vidas à ceia. O Ministério de Louvor estará, depois das orações, conduzindo num cântico, e você vai poder vir e pegar um cálice, que é o colorido, que está com um pedaço de pão, e o cálice transparente, que está com o fruto da videira. Pois que todos tiverem pego, nós então comeremos e beberemos em memória de Cristo Jesus juntos. Bom, então vamos orar. Faça a sua oração, faça a sua confissão diante de Deus. Após então o nosso irmão Nigel estará orando.
Amém, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Pai querido, nesse momento, ó Pai, nós nos consagramos diante do Senhor, como confessamos os nossos pecados e vamos nos alimentar do pão, esse pão que sai do seu uso comum, e nesse momento, ó Pai, junto com o fruto da videira, o suco de uva, nós os consagramos, ó Pai, para o uso específico, separado da Santa Ceia. Nesse momento, ó Pai, quando participaremos desse pedaço de pão, que representa o corpo de Cristo, como o Cordeiro Pascal foi entregue naquela cruz, e o fruto da videira, ó Pai, o suco de uva, que representa o sangue de Cristo que foi vertido na cruz. Ó Deus querido, nós o consagramos e consagramos as nossas vidas. Senhor, essa aliança eterna que o Teu Filho amado nos comprou e nos resgatou na cruz. Ó Deus querido, e nos consagramos, ó Pai, para viver um novo tempo na Tua presença, um tempo de aprendizado, um tempo de prática do amor cristão. Dá-nos a Tua graça, Senhor, que assim seja com cada um de nós, ó Pai, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Amém, amém. Irmãos, vamos ficar de pé, o Ministério de Louvor vai nos conduzir 340, é isso? 340, e aí você pode vir aqui à frente, ordeiramente, pegar o seu cálice com pão e o cálice com suco de uva, esperar todos ser servidos, e aí nós então estaremos participando da ceia. Disposta a mesa, ó Salvador, estás presente aqui, ministra o vinho, parte o pão, tipo Jesus de ti. Juntos lembramos Tua cruz, por nós sofreste ali, por Tua graça divina,
Supremo Eterno Rei. Ó, vem Senhor Jesus. Senhor Jesus, na noite aqui foi traído, tomou o pão, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Tomai e comei em memória de mim. Comamos todos, irmãos. Por semelhante modo, após haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, aliança eterna que faço convosco. Tomai e bebei em memória do sangue de Cristo que foi vertido na cruz por nós. Ó Pai querido, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, pelo teu sacrifício na cruz. Agradecemos pela tua palavra que nos instrui, ó Pai, a viver o caminho do amor ao próximo e da comunhão uns com os outros. Ó Pai querido, obrigado, ó Pai, porque através da Santa Ceia, nós aqui celebramos ser um só corpo contigo, ó Jesus, e assim, unidos uns com os outros e unidos a Ti, unimos ao nosso Pai do céu. Ó Deus querido, que a graça do Senhor e a bondade do Senhor e o poder do Teu Espírito Santo nos leve, ó Pai, a confrontar com os nossos erros e a nossa pecaminosidade e viver, ó Pai, a fidelidade da Tua palavra, e a bênção do Senhor esteja com cada um de nós em nossos corações. Abençoa-nos como igreja do Senhor Jesus, e assim possamos viver, ó Pai, amando uns aos outros, precisando uns dos outros e servindo uns aos outros. Que a bênção do Senhor esteja conosco. Agora, queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, a eterna comunhão e consolação e poder do Espírito Santo de Deus nos conduza a viver para a graça de Deus, para a honra do Senhor Jesus, para o bem do Evangelho, para a comunhão uns com os outros e a mutualidade.